Vamos juntos, então, seguirmos com a leitura do livro A Alma da Matéria, da doutora Marlene Nobre, que vem nos falar qual a contribuição do Espiritismo à medicina. Deve-se copiar gente, fabricar embriões humanos? Este livro responde a essas e outras questões. Constituição: chakras ou centros de força. Os corpos espirituais possuem numerosos centros de força ou chakras, dos quais destacamos o coronário, cerebral, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico, genésico, todos eles com funções específicas dentro da economia orgânica. Isso pode ser visto no livro Entre a Terra e o Céu, no seu capítulo 20. Chamamos a atenção para o fato de que, na enumeração dos 7 centros maiores, os autores costumam diferenciar o básico, ou fundamental, do genésico, omitindo o esplênico, e até reunir o centro cerebral e coronário em um só. Isso não significa que eles existam ou deixam de existir, à vontade dos autores ou das escolas espiritualistas, mas sim que se inclinam a enumerar aqueles que mais importam para o desenvolvimento espiritual que descrevem, ou reuniram em seus estudos centros psíquicos vizinhos a que se influenciam diretamente. Segundo os instrutores espirituais, o coronário, também conhecido como lótus de 1000 pétalas, é o ponto de interação entre as forças do espírito e as do perispírito. É responsável pela alimentação das células do pensamento. Na nota 26 da segunda parte, diz: para saber mais sobre as funções do centro de força, recomendamos os livros Missionários da Luz, nos capítulos 2 e 12, Evolução em Dois Mundos, capítulos 2, 13 e 16, e o livro Entre a Terra e o Céu, no seu capítulo 20, todos eles da série André Luiz, que podem ser encontrados aqui no canal, lidos e comentados por mim. O diencéfalo, tálamo, hipotálamo e epitálamo, é a estrutura orgânica mais diretamente ligada a esse centro de força. Nele toma parte a epífise ou glândula pineal, um dos componentes do epitálamo. Através dela, a alma assimila as energias solares e os raios da espiritualidade, tanto superior quanto inferior. O centro de força coronário é responsável ainda pela orientação da forma, pelo metabolismo, estabilidade, vida consciencial e distribuição do pensamento, cuja secreção é feita pela mente. O centro de força cerebral é responsável pela percepção, visão, audição, tato e etc. Pela inteligência, palavra, cultura, arte, saber, e atua no córtex. O laríngeo regula o timo, a tireoide, a paratireoide. O cardíaco é responsável pela emoção e pelo equilíbrio. O esplênico incumbe-se do funcionamento do baço e da circulação dos recursos vitais. O gástrico regula alimentos e fluidos. O genésico é modelador de formas e estímulos, controlando as atividades do sexo. Perispírito e evolução. Nada nos foi revelado quanto à natureza íntima do princípio espiritual. Sabemos, porém, que ele conclui o primeiro estágio evolutivo, após passar ao longo da escala filogenética, pelo crisol de bilhões de anos de experiências, animando desde seres unicelulares aos pluricelulares, até completar a construção do corpo humano e dos envoltórios sutis. Não para, no entanto, por aí. Uma vez individualizado, o espírito continuará a progredir até atingir o estado de pureza. O que é preciso ressaltar na teoria evolutiva espírita é o fato de que a evolução caminha nos dois planos, no físico e extrafísico, obedecendo a um planejamento inteligente e superior. Ao longo da filogênese, há o aperfeiçoamento gradativo do corpo espiritual, perispírito, concomitantemente com o da vestimenta física. E é essa evolução dupla que permite sejam guardadas, no elemento extrafísico, os benefícios da seleção natural e das mutações, sob a tutela dos espíritos instrutores, e depois passadas às novas gerações, com excepcional sucesso. Na questão 257
de O Livro dos Espíritos, os instrutores espirituais dizem que, quanto mais eles, os espíritos, se depuram, mais a essência do perispírito torna-se etérea. É assim que os organismos monocelulares, os organismos complexos, em que se a inteligência disciplina as células, colocando-as a seu serviço, e o ser viaja no rumo das elevadas destinações a que lhe foi traçada no plano superior, tecendo com os fios da experiência a túnica da própria exteriorização, segundo o molde mental que traz consigo. Isso está no livro Evolução em Dois Mundos, no seu capítulo 3. No caso, a túnica da própria exteriorização é o perispírito, referida pelo Mestre Jesus na parábola do festim de bodas, como a túnica nupcial, a que devemos tomar bela e purificada para podermos usufruir das alegrias das moradas espirituais superiores. Sabemos que, a cada existência, o corpo físico e o duplo etérico desaparecem. Os elementos que entraram em sua constituição voltam ao laboratório da natureza e, consequentemente, ao reservatório infinito de onde se originaram. O fluido cósmico, matéria elementar ou plasma divino. A coletânea André Luiz ensina que, um dia, perderemos também todos os outros envoltórios, corpo mental, perispírito, uma vez que eles são constituídos como o corpo físico, de fluido cósmico ou matéria elementar primitiva, de natureza perecível ou transformadora. Como sabemos, ver o livro dos Espíritos na sua questão 27, Evolução em Dois Mundos, primeira parte, capítulo 1, e Libertação, no seu capítulo 6. Todos os envoltórios são, pois, criações temporárias, de maior ou menor duração, que têm por finalidade proporcionar a purificação do espírito imortal, a que cessam de existir quando se atinge o objetivo colimado. O papel do perispírito nas doenças. Nos envoltórios sutis reside a verdadeira causa das doenças. Somos herdeiros de nossas ações pretéritas, tanto boas quanto más. O karma, ou conta do destino, criada por nós mesmos, está impresso no corpo causal. Recomendamos o livro Ação e Reação, escrito em 1957, todo ele dedicado ao estudo do karma e das vidas sucessivas. Esses registros fluem para os demais corpos e terminam determinando o equilíbrio ou desequilíbrio dos campos vitais e físicos. Nem todos os desequilíbrios físicos, porém, são originários de contas kármicas, ou seja, contas passadas, embora reflitam o estado espiritual do indivíduo. São gerados pela sua conta atual. Os vícios da mente, conhecidos como egoísmo, orgulho, vaidade, tirania, preguiça, etc., são causas de múltiplas doenças, porque se constituem no molde de nossas ações. No livro Entre Céu e a Terra, ou melhor, Entre a Terra e o Céu, no seu capítulo 21. O benfeitor espiritual Clarencio ressalta, Entre a Terra e o Céu, no capítulo 20, quando a nossa mente, por atos contrários à lei divina, prejudica a harmonia de qualquer um desses fulcros de força de nossa alma, naturalmente se escraviza aos efeitos da ação desequilibrante, obrigando-se ao trabalho de reajuste. Tal seja a viciação do pensamento, tal seja a desarmonia no centro de força que reage ao nosso corpo, e essa ou aquela classe de influxos mentais. Segundo os instrutores espirituais, há duas doenças que podem acometer o perispírito e que são a base de muitas patologias psicofísicas. Isso pode ser visto no livro Evolução em Dois Mundos, na segunda parte. A adinamia e a hipotensão do movimento circulatório das forças que mantêm o corpo espiritual resulta do remorso. Hiperdinamia é o estado de hipertensão no movimento circulatório de forças, resulta nos delírios da imaginação. Muitas outras existem, mas para nós ainda é um campo praticamente desconhecido.
Quando forem descobertas as tecnologias que nos possibilitarão um exame aprofundado dos envoltórios sutis e dos chakras, a medicina mudará radicalmente, porque trabalharemos muito mais de forma preventiva, evitando-se assim as intervenções cirúrgicas alargadas, muito invasivas, que são realizadas no presente, embora os grandes processos, ou melhor, os grandes progressos já alcançados nessa área. Os médicos terão a oportunidade de conhecer com detalhes a fisiologia transdimensional, compreendendo melhor o modo como se imbricam os vários envoltórios para melhor auxiliar na manutenção da rigidez mentofísica de seus pacientes. Vamos dar alguns exemplos práticos, correlacionando doenças congênitas ou da primeira infância com a desarmonia dos corpos sutis, conforme vimos na página 18 deste mesmo livro. Há exemplos práticos que relacionam doenças congênitas ou da primeira infância com a desarmonia dos corpos sutis. Isso está no livro Evolução em 2 Mundos, no capítulo 17 da segunda parte. Praticamente todas as moléstias têm suas raízes no perispírito. Ainda que esteja aparentemente saudável, uma pessoa pode trazer em seus centros de força ou chakras disfunções latentes adquiridas nesta ou entre outras vidas, que mais cedo ou mais tarde surgirão à tona do corpo físico, sob a forma de doenças mais ou menos graves, conforme a extensão da lesão e a posição mental do devedor. O professor Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, apresenta nos 2 volumes do livro Reincarnation and Biology, entre os 2.600 casos pesquisados, os de marcas de nascença e defeitos congênitos, elucidando-os com o estudo de vidas passadas. Para melhor compreender o porquê das doenças e do sofrimento humano, busquemos as lições do escritor Clarencio, no livro Entre a Terra e o Céu, em seu capítulo 21. As moléstias conhecidas no mundo e em outras ainda escapam ao diagnóstico humano, por muito tempo persistirão nas esferas torturadas da alma, conduzindo-nos ao reajuste. A dor é o grande e abençoado remédio. Reeduca-nos à atividade mental, reestruturando as peças de nossa instrumentação e polindo os fulcros anímicos de que se vale a nossa inteligência para desenvolver-se na jornada para a vida eterna. Depois do poder de Deus, é a única força capaz de alterar o rumo de nossos pensamentos, compelindo-nos a indispensáveis modificações com vistas ao plano divino, a nosso respeito e de cuja execução não podemos fugir sem graves prejuízos a nós mesmos. Meus amigos, está em nossas mãos. Cabe a cada um de nós purificar-se pelos pensamentos e ações. Ficamos hoje por aqui. Aguardo todos no capítulo seguinte. Abraços.